Veja bem, o nosso o fruto do trabalho de uma cadeia planetária é dividido em vida, consciência e vida, energia. A vida, consciência é aquele aspecto superior. Então, lá no primeiro globo, na aurora da manifestação, havia uma hierarquia que era responsável, estava criando a estrutura humana. Então, várias, na verdade. Então, por isso que se diz nas instâncias de Xi'an que os Kumaras deram a parte superior, o software, né, a programação sutil das qualidades humanas, e os Asuras deram a parte do hardware, eles desenharam a máquina física humana, porque antes de você fazer alguma coisa, você faz um projeto. Então, lá atrás, esses Asuras desenharam a parte física humana. Os Asuras estavam lá em Saturno no mesmo nível de evolução que nós estamos hoje aqui na Terra. Eles já tinham um eu. Eles já tinham lá atrás. Mas a parte superior vai para o mundo espiritual e a parte inferior, ela continua descendo. Então, hoje em dia, nós temos 4 reinos: mineral, vegetal, animal e hominal aqui na Terra. Isso. Só que abaixo do reino mineral, nós também temos reinos, vamos dizer assim, mundos, matérias, que ainda não chegaram ao nível de cristalização aqui na Terra. Eles ainda estão descendo. Isso constitui a vida energia. No ocultismo, esses mundos são conhecidos por reinos elementares da natureza. Os 3 reinos elementares da natureza. Veja bem, o nosso corpo físico, ele vem da onde? Vem dos elementos do mundo físico aqui da Terra, né? É o ferro da hemoglobina, é o cálcio dos dentes, toda a matéria vem do mundo. Por isso se diz, somos pó, que é o pó retornando, o corpo, que é desse mundo quarto. Agora, nós temos reinos que ainda não se solidificaram. Então, nós temos um corpo etérico e temos um corpo astral, psíquico. Mas da onde que é tirada a matéria, a substância, os elementos constituintes dos nossos corpos etéricos e astral? Dos mundos elementares, etérico e astral. Só que eles ainda estão descendo. Eles ainda estão em processo de, como se diz em sânscrito, para usar uma palavra difícil, descida, nivriti marga, caminho da descida, caminho da queda. Então, esses elementos, eles procuram sempre coisas grosseiras, porque eles ainda estão descendo, eles querem chegar no físico, para depois retornar. Nós já estamos no caminho de ascensão. Então, esses elementos dos reinos elementares é da onde o nosso eu superior tira os elementos para constituir o nosso corpo etérico, o nosso corpo astral. Então, se diz o seguinte: na natureza, existem os elementais livres. Quando se fala de gnomos, ondinas. Então, o clarividente olha para um rio e ele sabe que aquele rio tem um aspecto imaterial, que eles chamam de ondinas, né? Elementares da água. A terra, as montanhas, têm seus elementares, os minerais têm seus elementares, né? Então, tudo que existe na natureza física tem a sua contraparte imaterial, que ainda está em processo de descida. Os nossos corpos físico, etérico e astral são retirados dessas matérias, desses reinos. Só que eles são particularizados. Por isso que se diz elementais livres na natureza e elementais encadeados ou presos dentro do homem, que constitui a nossa alma. O entrelaçado. Usa-se entrelaçado. Um termo hoje em dia moderno seriam quelados. Aprisionar. Por exemplo, você pega um mineral, o zinco, mas se você usar o zinco, ele não vai chegar absorvido no seu organismo. Então, você junta o zinco com uma proteína quelada. Quelação é garra de caranguejo. Você prende aquele mineral ali e aquela proteína carreadora vai levar ela para o sítio, para o lugar que seu organismo precisa. A gente não absorve o ferro direto igual às plantas, né? Nem a luz do sol. A gente precisa de processos.
Você, Então, como biomédico, essa é a razão pela funciona, qual a né? nossa alma A quelação funciona. funciona, é necessária. Ah, então tá. Do Isso ponto de mesmo. vista bioquímico, assim, você está falando, né? Isso, exatamente. Sempre que a gente vai usar um mineral, a gente usa ele quelado, ou tem outras formas também dele ser absorvido. Mas, voltando ao aspecto imaterial da alma, a nossa alma, a nossa tessitura física, etérica e astral é de elementos caídos. É a primeira queda. Porque a parte superior espiritual, que é Atman, Budi, Manas, ficam no mundo espiritual. Então, nós chegamos agora, aqui na Terra, no quarto sistema, e como o Paulo fala, o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Por quê? Porque os elementos que constituem a nossa alma são primitivos, são caídos. E só tem um jeito da gente resolver esse problema, através da iniciação espiritual. Toda iniciação, não vou falar de escola iniciática, ou de religião. A iniciação pode se dar de inúmeras maneiras. Perfeito. Mas, assim, vamos dizer, o que é o objetivo da Eucaristia, da união do material com o espiritual? É você trazer conectar através do eu, que é consciente, é a sua escolha pessoal, se você tem isso, é o seu dom, o seu mérito. Você tem que usar da sua vontade própria, do seu livre-arbítrio, da sua escolha de fazer esse trabalho. Quando você se põe nesse movimento, aquele Manas, que é o mental, o Manas Taijasa, todo o poder da inteligência cósmica, criadora, ela transforma, ela engolfa, ela se infunde no nosso corpo astral. Isso é o que aí aqueles elementos caídos se tornam purificados. Então você tem uma alma pura, pelo Manas refletindo e controlando o seu corpo astral. Aí você faz o que é certo. Isso é só o princípio. A primeira coisa é você se ligar o astral no Manas. A segunda etapa é Budi transformando o seu corpo etérico. E a terceira etapa da iniciação é o Atman transformando o seu corpo físico. Isso é o significado dos 3 graus universais da iniciação: aprendiz, companheiro e mestre. Olha, que bacana isso. Então, é muito importante que a iniciação, seja lá qual for, a mente universal tem que controlar o animal astral, o Budi tem que se transformar no seu corpo etérico, e o Cristo tem que, atímico, tem que transformar o seu corpo físico, que é a ressurreição, que é o nascimento da segunda vida, vamos dizer assim, né? Nascido de si mesmo. Então, esse processo é universal. E a única saída para a humanidade é realizar isso. Seja em que escola for, em que religião for, ou na falta de qualquer coisa dessas. Porque isso transcende qualquer instituição ou vontade humana. Isso é a finalidade evolutiva do homem na Terra. Então, a gente pode pensar, pô, mas é difícil, né? A coisa que eu mais ouço quando a gente estuda esses assuntos em grupo de estudo, mas isso é difícil, e isso é para uma outra vida. Não, aquilo que a gente acha que é impossível, na verdade é o natural. O Buda fala, o que o ser humano tem que fazer para se iluminar? Ele não tem que fazer nada. Ele simplesmente tem que deixar de fazer as burradas que impedem ele de atingir esse estado natural. Não é acrescentar, é tirar a sujeira que você faz o tempo todo. Então, você veja que até mesmo no nosso chakra cardíaco, quando o homem atinge esse primeiro estado, ele muda de cor, ele muda de textura. Você muda o sentimento que você tem, que traz aqui dentro do peito. Quando a gente fala eu, a gente põe a mão no eu para mostrar o eu. Isso mostra que o eu não está na cabeça, o eu está no coração. Perfeito. Bem lembrado, bem sacado.